Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Quero fazer uma saudação especial aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal 126 da TV Manaim, via Embratel, ou então também pelo canal 85 pela Sky Livre. Um assunto de hoje, um assunto muito interessante para todos nós, vai se tratar a respeito dos órgãos dos sentidos. Alguns vão conhecer esse tema mais como os 5 sentidos do corpo humano: a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. E nós vamos falar a respeito de cada um desses órgãos dos sentidos. É mais um programa introdutório, dando a oportunidade para que, em episódios futuros, possamos discutir de uma forma mais profunda a respeito desse assunto. E para falar disso, nós estamos aqui com alguns membros do grupo Ciência e Fé, para tratar a respeito desse assunto, apresentar os componentes da mesa aqui, o professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos, paz do Senhor, pastor Miguel. Amém. Estamos aqui com um convidado que veio diretamente de Belo Horizonte, nós importamos de Belo Horizonte para cá, para poder conversar sobre esse assunto. Pastor já conhecido, membro do grupo Ciência e Fé, o doutor Miguel Faria Lima, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Um prazer estarmos aqui para discutirmos esse assunto que o Senhor revelou. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer aqui para os irmãos o currículo do nosso irmão, o professor Miguel Faria Lima. Ele é graduado em odontologia pela PUC Minas, mestre em clínicas odontológicas, a área prótese dentária pela PUC Minas também. Ele é pós-graduado em implantodontia pela Université de Geneve, é assim que se pronuncia, pastor? Sim. Amém, tá certo. Pós-graduado em epidemiologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. E a atuação do Dr. Miguel Faria Lima está na clínica em prática privada. Então aqui o currículo do professor Miguel, que vai tratar a respeito desse assunto aqui conosco. Eu acho esse tema maravilhoso, porque os órgãos dos sentidos é algo muito interessante da gente falar sobre isso, porque ele representa em muito um corpo vivo. Então, quando a gente faz essa aplicação dentro da própria medicina, da própria ciência, e vemos na palavra do Senhor, nós vemos que espiritualmente o Senhor ele vai abordar cada um deles de uma maneira especial e sempre tem uma mensagem para nós, para a igreja, relacionado a cada um desses órgãos dos sentidos. Então vai ser muito interessante essa abordagem. Eu até gostaria, doutor Miguel, que de forma introdutória, o senhor pudesse trazer aqui a respeito da origem, porque tudo tem uma origem, na nossa formação, digamos até da própria embriogênese dos órgãos dos sentidos que nós mencionamos aqui já na introdução. É interessante observarmos sempre que, como corpo vivo que somos, várias interações do organismo, cérebro, o sistema circulatório, tudo aquilo que nos envolve. O Senhor nos dá um entendimento do que é o profético, a revelação e o mistério contido em todos esses assuntos. Se nós buscarmos o entendimento da origem dos órgãos dos sentidos, no próximo slide nós vamos ver que todos nós passamos por essa fase. Um embrião de 22 dias, em que o início é o tecido neural que vai dar origem ao encéfalo, à medula espinhal e, entre eles, os órgãos dos sentidos. Então, todos os órgãos dos sentidos são formados por células que surgiram já nesse período de 22 dias e elas vão induzir a todos os outros tecidos, inclusive os órgãos dos sentidos. Por quê? O cérebro tem o comando, o governo. Através dele vai surgir toda a situação para preservar o corpo vivo, aqui na fase embrionária, até o momento do nascimento e depois de toda a vida de cada um de nós. E passando para o corpo de Cristo, também tem uma aplicação, aí nós entramos
no que é o profético, no que é a revelação e no que é o mistério. Então, os órgãos dos sentidos, eles estão atuando neste momento. Você que nos assiste, você está observando através desses órgãos para preservar a função, dar todo um direcionamento para que você possa ter uma vida saudável, e é fundamental a ação desses órgãos dos sentidos, porque eles vão trabalhar para que o cérebro possa manter o comando sempre de todo esse organismo que é vital. O que eu acho extraordinário disso é porque nós um dia fomos desse tamaniquinho aí, né, pastor? Sim. Todos nós. Então, quando a gente observa essa origem, não tem como a gente já, logo de início, até fazer uma pequena abordagem espiritual aqui, quando a gente vai observar lá no Salmo 139, quando Davi, até deixei o texto aqui separado, 139, 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, eu acho isso extraordinário, porque desde a eternidade, Deus já sabia da nossa existência, Ele havia nos eleito. Então, um texto que fala da eleição é um texto que vai trazer esses aspectos que Ele já havia estabelecido um projeto para todos nós, né, desde quando nós éramos desse tamanhozinho aí. Né? Então, se os olhos do Senhor nos contemplaram, né? Ainda tão pequenos, né? Nós vamos nos comparar a um Deus tão imenso, né, quanto o Senhor. É só esse aspecto que eu acho interessante, porque é extraordinário nós observarmos a misericórdia do Senhor, né, como Ele nos vê, e esse projeto que Ele já tinha estabelecido para nós, tinha estabelecido para a igreja. Né? E a maravilha disso tudo é que cada um, nós somos seres totalmente individualizados, somos diferentes, e no entendimento de que há uma vida a herdar, a vida do corpo ela vai passar, mas quando, apesar de sermos cada um diferentes, temos o mesmo governo, Sim. que é através do cérebro, e o cuidado que ele está sempre atento para nos preservar. E nós temos os órgãos sensoriais espirituais também, Sim. ouvindo, olhando para aquilo que é eterno, todos os ensinos que o Senhor nos dá. E aí, apesar de sermos seres diferentes, nós vamos reunindo, agregando no mesmo pensamento, no mesmo cuidado, e assim nós nos transformamos em um corpo só. O único lugar que tem um consenso de pensamentos, porque tem um governo, é a Igreja Corpo de Cristo. Muito bem, né? Muito bem. E eu queria aproveitar até para a gente poder emendar aqui em uma outra pergunta. O senhor está falando muito a respeito dessa questão, enfatizando muito, né, o do governo, o sistema nervoso, que ele está intimamente ligado a isso. E eu acho que seria importante, até mesmo de a gente fazer uma abordagem espiritual em relação a isso, se pudesse trazer para nós aqui qual que é a relação, né, do sistema nervoso com o corpo, né, em se tratando dos órgãos dos sentidos. Nós vamos ver no vídeo que vai passar a importância, o cérebro, que é o governo, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Eles estão atuando em todo o corpo. Se qualquer situação ocorre, seja no dedo, no membro, ali imediatamente é transmitido uma ação para o cérebro. Essa ação é uma ação de energia elétrica, porque todo o sistema neurológico que está envolvendo o corpo está atento que qualquer coisa que tente vir a afetar o corpo vai ser transmitido através do sistema neural para o cérebro, e ele imediatamente vai emitir uma resposta de preservação. Então nós vemos no vídeo todo o sistema neurológico envolvendo o corpo, e mostra de um governo central, que é o cérebro, representando com isso o Pai, que é o nosso Deus. Então, assim, nada escapa do governo, né? Então, há muitas ações que são determinadas pelo cérebro e independe do desejo, né, de qualquer, vamos usar essa expressão, depende do desejo de qualquer outro membro do corpo. Então, o cérebro ele detém esse controle, né? Ele detém total controle a respeito
daquilo que vai acontecer, né? Ou uma ação sobre uma determinada infecção no dedo, por exemplo. Então, independente ali da manifestação do dedo, né, o cérebro ele vai realizar um comando para que uma ação seja estabelecida sobre ali, né? Verdade. Muito bem, então o doutor Miguel já trouxe aqui para nós uma introdução a respeito da parte da embriologia, né, falou conosco também sobre a ação, né, desse sistema nervoso em relação ao corpo, mas eu gostaria agora de perguntar ao doutor Miguel a respeito dos estímulos externos, né? Como que o nosso organismo, como o nosso corpo ele vai lidar com esses estímulos do ambiente? Neste slide, estamos vendo como o sistema nervoso ele vai processar as informações sobre o mundo exterior que nós vivemos. Em cada momento, nós estamos em ambientes diferentes, vamos captar informações que vai fazer com que o cérebro vai reagir, comunicar e manter o corpo sempre saudável e seguro. Então, nós vemos numa imagem a interação do ambiente com todos os órgãos do sentido. A visão, que vai captar as imagens, vai processar o ambiente que estamos. Às vezes, quem está conduzindo um veículo está sempre atento ali à audição. Nós sabemos o ambiente, os sons que estão saindo, se são sons saudáveis, se são sons que às vezes nós não gostamos, vamos rejeitar. E aí entra a parte tanto olfatória, também aquilo que nos alimentamos, nós não vamos aceitar um alimento que venha fazer mal para a nossa saúde, e também o tato. As nossas mãos, o tato, mesmo todo o corpo, ele está se sentindo, se está o ambiente frio, se está calor, e também o trabalho que fazemos com as mãos, para edificação, nós sabemos o que está acontecendo no ambiente. Então, essa interatividade do organismo com o ambiente que vivemos é para prevenir, para nos dar vida e para que nós possamos ter uma vida saudável, sempre guardados por esses órgãos dos sentidos. O pastor Tiago vai também fazer uma interação aqui. Você vê que o corpo humano ele tem uma engenharia formidável, né? Ele começa, para ele interagir com o meio externo, ele capta algumas informações, né, igual o pastor Miguel falou, ele capta essas informações do calor, do frio, aquilo que a gente está ouvindo, a gente está sentindo o cheiro. Só que isso tudo são informações que vêm de maneiras diferentes. O tato, quando a gente pressiona, o áudio que entra na nossa vida é uma onda mecânica, e o corpo ele vai comutando isso para dados de impulsos elétricos. Isso aí é uma engenharia perfeita, porque ele vai toda essa informação, ele vai comutar, que é transformar o dado que eu recebi de um jeito para um dado que eu vou entender. No caso do cérebro, ele vai sempre trabalhar com impulsos elétricos. Então ele recebeu a onda sonora, essa onda sonora vai transformar em impulsos elétricos. Sim. Ele recebeu assim, o cheiro, sentiu o cheiro, vai transformar em impulsos elétricos. Paladar, mesma coisa. Isso mostra como que Deus fez um corpo assim perfeito. Sim. Mas há um detalhe na questão espiritual, que é o seguinte: a voz do Senhor, ela não precisa dessa comutação. A voz do Senhor, ela vai no profundo da nossa alma. Os dons espirituais, por exemplo, não precisam dessa comutação. Então você vai ver pessoas que têm uma deficiência visual, humanamente falando, mas que vai ter visões da parte do Senhor, porque isso não depende dessa comutação do corpo humano. Você vai ver pessoas que são surdas, que vão ouvir a voz do Senhor, porque não depende da comutação. Porque a voz do Senhor, ela vai lá na alma, ela vai no profundo. É extraordinário, né? Então, isso é muito interessante, porque nós vamos observar isso praticamente em todos os órgãos dos sentidos. O professor Tiago, ele mencionou aqui a respeito especificamente do aspecto da audição, de ouvir a voz do Senhor, mas quantas experiências nós temos em relação a ver, né, a glória do Senhor, né, a enxergarmos os mistérios que vêm da parte do Senhor, e aí nós sentimos, né, o Senhor tocar no nosso coração. Então, são diversas maneiras que o Espírito Santo vai encontrar para poder agir na nossa vida, né? Então, e isso é extraordinário. Mas, ainda com relação a isso, porque o que a gente vai observando, tanto na fala do Dr. Miguel, quanto na fala do professor Tiago,
tem essa relação, né, da interpretação do cérebro, essa informação que ela vai chegar para o cérebro. Então, seja com relação ao toque, seja o que nós ouvimos, o que nós enxergamos. E seria interessante, o Dr. Miguel, que o senhor falasse um pouquinho dessa interação do sistema nervoso, mas principalmente também colocando o aspecto do sangue, porque a gente sabe que há muitas informações, há substâncias que são liberadas para agir, né, especificamente nos nossos órgãos, né, com relação ao sangue. Se eu pudesse falar um pouquinho dessa interação. Os estímulos que vêm do exterior, eles são captados pelos órgãos sensoriais, que vão ser transmitidos para o cérebro. Nós vamos ver num vídeo como que isso funciona, através de energia, e o cérebro vai reagir para manter o corpo sempre vivo. Pode passar o próximo, que agora nós vamos ver esse vídeo que vai explicar com os detalhes sobre os 5 órgãos sensoriais. O objetivo é transmitir em energia as informações que o cérebro precisa. Então nós temos o sistema de visão, audição, do olfato, da pele, do tato e também do paladar. Então, primeiro, que é a visão, captando a luz que vai passar pela pupila, pela retina. No fundo do olho existem células específicas da retina que vão, através da captação da imagem, vai formar a imagem. Então, essas células que são específicas para isto vão transmitir aquela formação de uma imagem em energia que vai passar pelo nervo óptico até alcançar o cérebro. Ele vai processar a imagem e vai dar a interpretação. Da mesma maneira, a audição. Ondas mecânicas que vão alcançar o tímpano vai vibrar e os 3 ossículos, martelo, bigorna e o estribo, vão fazer a cóclea, que é essa estrutura circular, vibrar. Dentro dela tem um líquido. Esse líquido vai estimular células específicas também, que vão transmitir a energia mecânica e a energia elétrica que vai alcançar o cérebro. Você vê que tudo transforma em energia, impulsos elétricos, né? Tudo transforma em impulso elétrico. O cérebro vai receber as informações em energia. Da mesma maneira, sim, o olfato, as células vão captar aqueles corpúsculos que entram, que dão o cheiro, e elas vão transmitir também energia para que o cérebro possa também ter a interpretação daquele cheiro. Da mesma maneira, o paladar, quando vem um alimento, através da língua, onde tem as papilas gustatórias, elas têm órgãos específicos para que possam transmitir o que elas entenderam na leitura do paladar. Pode ser ácido, pode ser doce, pode ser salgado, até o cérebro, também em energia. E no final, a pele, o tato. Na nossa pele nós temos organismos específicos, que são células diferenciadas, que elas sabem se é frio, se é quente, se é rugoso, se está tendo uma pressão. E essas células que são específicas também vão captar essas sensações do tato e vão transmitir em energia através do sistema neurológico. E essa informação vai chegar até no cérebro, tudo em forma de energia. E o cérebro vai captar essas informações e vai promover uma ação para preservar o corpo. Bem, a gente pode observar aí na aplicação aqui dos órgãos dos sentidos, que o Dr. Miguel trouxe, há diversas coisas que nós podemos falar a respeito da palavra, né? Sim. Então, a gente poderia escolher um para poder iniciar aqui. Eu acho maravilhoso o Salmo 29, que vai falar da voz do Senhor. Então, o texto, né, ele vai dizer para nós o seguinte: a voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. E a voz do Senhor, ela quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Então, obviamente, o nosso cérebro vai interpretar aquilo que nós ouvimos. Né?
é aquele mistério, né? Que o pastor ele mostrou, aquela conversão de uma onda mecânica em eletricidade, para o nosso cérebro interpretar aquilo que exatamente estamos ouvindo. Mas o que nos chama a atenção é que a voz do Senhor, ela vai romper com tudo isso. Então a gente não precisa exatamente de um meio material para entender o que o Senhor ele quer falar conosco. Porque o som ele precisa de um meio material para se propagar. Isso aí. Né? Mas a voz do Senhor, ela não precisa disso. Então ela fala profundamente no nosso coração. E é interessante esse salmo, porque fala de algo que é impensável pela ciência, inimaginável pela nossa razão. A voz humana, por exemplo, quebrar um cedro no Líbano. Quebrar qualquer árvore que se fosse. É impossível, né? A onda sonora conseguir fazer isso. Existem até alguns cantores líricos que eles até conseguem, numa determinada nota, sobre uma certa frequência específica, eles conseguem quebrar ali o cristal. Né? Mas precisa ser extremamente preciso, numa certa quantidade de tempo, até para romper aquilo ali. Agora, o cedro do Líbano não tem como. Não, e esse salmo fala que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Como é que faz isso? Isso é só pela revelação do Espírito. E repara os irmãos o seguinte, dentro desse conceito dos 5 sentidos, quando a gente fala de alimentação, na gastronomia você tem a alimentação sua, ela precisa agradar 3 sentidos. Porque você precisa ver o alimento e tem que ser agradável, olhar para o alimento. O cheiro tem que ser agradável e o paladar. Esse é o alimento assim, que a gastronomia julga assim, perfeito. Visual, cheiro e paladar. Mas quando você traz isso para um aspecto espiritual desses 3 sentidos, a palavra é que nos alimenta, mas é a palavra revelada. E a ação da Trindade, ela está na palavra revelada. Então a gente busca muito, vai falar do Manaim, achar a palavra revelada que alimenta a alma, você tem que encontrar a Trindade naquela palavra. Que a ação da Trindade é que vai alimentar a nossa alma e vai ser bom para o nosso espírito, né? Vai atingir aquilo que são os sentidos da nossa alma. Nós vamos sentir a presença do Senhor, que é maravilhosa. Maravilha. É isso mesmo, né? Então a gente vai observando, né, como a palavra do Senhor ela é rica para mostrar tudo isso, né? Esse ensino. Né? Há outros textos, pastor, o senhor gostaria de mencionar em relação aos próprios órgãos dos sentidos? Tem algum outro que o senhor gostaria de comentar? Que não seja somente em relação, por exemplo, à questão da audição, algum outro órgão do sentido, por exemplo? Aqui nós vemos uma completa interação entre o sistema nervoso e o sangue. No próximo slide, lembrando que toda a informação que chega no cérebro vai ser captada e aquelas células que são específicas para cada órgão de sentido vão transmitir energia para o cérebro. Então aí nós vemos uma ação do que é profético, a revelação e o mistério. O mistério está em como o organismo vai receber essa informação e vai preservar a vida. Então, a ação do sistema neurológico com o sangue é uma ação contínua. Essa imagem é uma imagem viva, através de uma microscopia que chama confocal, em que nós estamos vendo os brilhos que acontecem, são as informações que chegam no cérebro, captadas pelos órgãos sensoriais, em que a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato estão transmitindo energia. E como que o cérebro vai reagir para preservar a vida? Através do sangue. Então nós vemos o brilho da energia chegando e uma ordem. E isso mostra o que é o mistério. O Pai que governa todas as coisas, que recebe as informações para preservar o corpo de Cristo, através do sangue, ele vai dar a ordem. E o sangue vai levar a ação para purificar, para alimentar e para retirar o que não é bom para o corpo. Então, o governo está sempre agindo para preservar o corpo e manter sempre uma vida. E se formos passar isso para o corpo de Cristo, quando a igreja se reúne, as informações são captadas. O olhar de pomba que os servos têm, que estão vendo as coisas espirituais, ouvindo a voz do Pai, o alimento que é a palavra revelada,
o olfato, que é o bom cheiro do corpo que se reúne ali no culto, que é o cheiro de Cristo, e o tato, que nós sentimos o abraço do Senhor quando estamos reunidos, glorificando o nome dele pela nossa salvação. Então nós vemos isso. O Pai se agrada, ele está presente em um culto em que a igreja fiel do Senhor está ali reunida e ele preserva com atitudes do Espírito Santo, que é esse sangue. Então a energia, que é a revelação, o Pai vai transmitir através do sangue e o Espírito Santo vai preservar o corpo e nós vamos sentir esse amor do Pai, a nossa salvação. Muito bem, né? Então, a gente, resumindo, né? Cristo é o cabeça, né? O Espírito Santo, representado aí pelo sangue, que vai agir no corpo, um corpo vivo, que é a igreja, e nós podemos usufruir de todos esses benefícios, né? Que, com as ordenanças do cérebro, do cabeça, que é o Senhor Jesus, que é a manifestação pelo Espírito, né? Por este sangue que age continuamente nas nossas vidas, com a manifestação dos dons espirituais, com a palavra revelada, e nós usufruímos de todos esses benefícios, as libertações, as curas, a purificação por este sangue, né, poderoso, maravilhoso, agindo nas nossas vidas. Né? E também os órgãos sensoriais, eles são importantíssimos para nós, porque eles nos dão vigilância. Nós temos que ter nesse momento da noite, a vigilância de, através dos órgãos sensoriais, sabermos o que agrada ao Senhor e o que não agrada. E o Pai vem e atua em nossas vidas, atua na igreja, nos dando, através da vigilância, nós trabalhamos para o Senhor. E os órgãos sensoriais vão manter sempre essa atitude de estarmos aguardando a vida eterna separada para nós. Muito bem, né? E não por acaso, né, o lema desse ano fala exatamente disso, de um dos sentidos, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós estamos, o nosso ouvido espiritual tem que estar aberto para as coisas do Senhor. Maravilha, maravilha. Bem, como nós mencionamos no início, este é um episódio, digamos, introdutório. Então, nós falamos aqui de uma maneira geral a respeito de todos os órgãos dos sentidos, demos uma passada em cada um deles, mas muito em breve nós vamos especificar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais a respeito de cada um, que há muitos textos, a palavra do Senhor ela é muito rica nesse sentido, que a gente pode fazer aqui uma abordagem de um episódio, talvez, para cada um desses órgãos. Né? Então, como o nosso tempo está se esgotando, gostaria aqui já, então, de despedir do professor Tiago, a paz do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, pastor Miguel. Professor Miguel, até o próximo programa, até uma próxima oportunidade, seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa Ciência e Fé. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero, então, despedir de todos aqueles que nos acompanharam, lembrando que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, lá você tem acesso à playlist do Ciência e Fé com todos os episódios que nós já gravamos até hoje, então você pode visualizar, você pode comentar e compartilhar este conteúdo. Quero despedir, então, assim, de todos com a paz do Senhor Jesus.